Bom, eu vou dar continuidade aqui. Como eu disse, para criação dos métodos não precisa ser sequencial, né? Posso trabalhar um método desse aqui isolado. E aí eu vou trabalhar pelos métodos mais simples. E, e aí é o seguinte, eu vou, por exemplo, vou fazer aqui agora o método adicionar voto, né? Que é um método bem pequenininho. Funciona da seguinte forma. A gente já tem aqui a nosso objeto urna. Dentro do objeto urna, a gente tem a lista de candidatos. E aí eu posso escolher um dos candidatos, né? Cada candidato está na posição aqui referente a seu número, né? Por exemplo, candidato 20. Então, se eu vier aqui, ó, no meu array, né, na posição 20, ele vai me trazer o candidato específico da posição 20. Então, esse candidato aqui, ele é candidato a prefeito, o partido que está em branco, o número dele é esse aqui é o caminho da foto, esse aqui é o nome do candidato e aqui é a quantidade de votos. Então, assim eu consigo obter aqui os dados do candidato. Para eu adicionar o voto, é muito simples, né? Eu tenho aqui votos, então eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui votos e vou pedir para incrementar, mais. Só isso. Então, eu fazendo isso aqui, ó, e agora eu vou checar, ó, esse candidato ele já tem um voto. Então toda vez que eu incrementar aqui, mais um. Então é bem simples mesmo para a gente adicionar o voto. Vou copiar aqui o código, vou colocar ele aqui dentro. E aqui a gente vai passar conforme o parâmetro, né? O parâmetro aqui é num candidato. Então já está resolvido aqui o método adicionar voto. Moleza esse aqui. Outro método aqui é o seguinte. No momento da votação, a minha urna ela precisa direcionar para mim qual é o candidato que eu vou ter que votar, né? Se é o candidato ao cargo de prefeito, se é o candidato ao cargo de vereador. E para fazer esse controle, eu vou criar aqui mais um método. Eu vou chamar esse método de control. Control, ordem, né? Vou chamar de control. E como eu disse, eu tenho esse código pronto aqui do treinamento que a gente fez, mas eu não quero usar o código lá, vamos fazer do zero aqui. Então, esse método aqui, control, ele é o método que vai cuidar dessa parte. Então, quando eu for utilizar a minha urna, esse método vai ser chamado e ele vai ser responsável por organizar tudo ali na interface, inclusive qual é o candidato que eu tenho que começar a fazer o voto. E aí, para isso, volto aqui para o meu objeto urna, eu sei que aqui dentro eu já tenho, né, a lista de cargos, está aqui, ó, lista de cargos, então eu tenho aqui 2 cargos, e ele vai ficar percorrendo essa lista de cargos. Para isso, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai precisar de um contador, né, que é para ele percorrer essa lista. Aqui a gente só tem 2 cargos, mas vai haver casos em que pode ter mais do que 2 cargos, né, 5 cargos, ou quantos cargos quiser. Então, para ele percorrer, ele tem que obter essa quantidade aí automaticamente. E foi pensando nisso que eu criei aqui esse atributo contador cargo. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou remover esse camarada aqui, porque como ele vai ser específico só para contar a questão dos cargos, eu vou criar ele aqui dentro. Eu vou eliminar ele dali e vou deixar ele aqui. Tá? E aí é o seguinte, toda vez que esse método control ele for chamado, a primeira coisa que eu preciso saber qual é o número do contador atual. Então, eu não vou poder aqui criar uma nova variável contador toda vez que ele for chamado, porque senão ele vai criar e ele vai estar sempre iniciando em 0, 0, 0, porque está criando novamente. Então, eu vou ter que fazer aqui o seguinte, eu vou ter que colocar uma condição que ele vai checar se existe essa variável contador. Se essa variável não existir,
aí sim ele vai criar a variável. Se ela existir, ele vai incrementar, né, a variável mais um, mais... Então, ó, eu vou colocar aqui uma condição, essa é a minha condição, e aí eu vou pedir para ele o seguinte, eu vou perguntar aqui se existe, se x contador cargo, só para encurtar aqui, para não ficar muito grande a palavra, eu vou deixar C cargo, tá? Conte cargo. Bom, se existe, vou colocar aqui meu bloco de código. Bom, se existe o contador, ele vai disparar esse código aqui. Se não, ele vai disparar esse outro código. Se existe, ele vai incrementar. Ele vai vir aqui, conte cargo. Se existe, ele vai incrementar. Se não existe, ele vai criar e vai atribuir o valor 0. Então, sempre que esse método for chamado, ele vai fazer isso. Se não existe, ele vai criar, e se existe, ele vai incrementar. Essa é a primeira coisa que ele vai fazer. Outra coisa que ele vai fazer aqui é o seguinte, ele vai pegar ele vai obter para mim o cargo atual. Então, quem é aqui o cargo atual? Vai ser x, vai ser esse camarada aqui, ó. X, lista cargos, né? E aí aqui eu posso dizer, ó, cargo 0, que é o primeiro cargo do array, né? Ou cargo 1. Só que isso vai ser passado de acordo com o meu contador. Então aqui dentro, ao invés de eu digitar o 0, eu vou digitar o meu contador. X, conte cargo. Então toda vez que eu chamar esse método, né, ele vai obter aqui o cargo atual através do meu contador. Meu contador, que a cada vez que for chamado ele vai incrementar ou ele vai criar atribuindo um valor de 0. Deixa eu só organizar aqui essa questão das... É porque eu estou deletando aqui e não estou atualizando aqui a nossa documentação, nosso UML. Deixa eu só dar uma atualizada aqui para a gente não se perder. Então, ó, esse contador aqui ele não existe mais. Eu deletei, né, ele daqui do meu construtor. E eu vou adicionar um outro, vou colocar cargo atual. Cargo atual, que vai ser um objeto. Pronto. E aqui também eu coloquei um novo método, né? Eu adicionei um novo método, que vai ser o método control. Pronto, a documentação já está atualizada. Então vou voltar aqui para o meu código. Já atualizei. Aqui eu vou criar um atributo chamado cargo atual, que vai ser um objeto. Pronto. Então aqui vai acontecer o seguinte, ó, chamei o método, beleza, ele pegou aqui o contador, ele obteve aqui da lista de cargo e ele vai armazenar isso aqui dentro, ó, dentro do nosso cargo atual. Pronto, simples assim. Então toda vez que esse control for chamado, ele vai obter o cargo atual e vai avançando, né, para o próximo cargo. Para a gente ver isso aqui funcionando no console, eu vou fazer o seguinte. Dá para testar já do jeito que está aqui. Então vamos lá, vou recarregar aqui. Vou vir aqui, urna, cargo atual. Carga atual é um objeto vazio, né? Agora eu vou startar aqui o nosso control. Ó, control. E vou checar novamente o cargo atual. O cargo atual agora existe, é o prefeito. E aí novamente eu vou chamar o control, né, que ele vai fazer a fila andar. E agora nosso cargo atual, opa, é o prefeito de novo. Ficou um negócio errado aqui.
dar uma pausa aí. Faltou aqui o seguinte, ó, não é se existe não. Se ela é indefinida. Nesse caso aqui a gente tem que tratar como indefinida. E é assim que a gente vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai checar aqui se ela é indefinida, né? Se for indefinida, ele vai criar aqui pra gente. Vai atribuir o valor de 0 a ele. Se não, ele vai atribuir aqui um valor. Vai incrementar um valor. Então é isso, ó, ele vai checar. A primeira vez que eu chamar aqui esse método, ele vai ser indefinido, né? Porque não foi atribuído nenhum valor a ele em momento algum. Então ele vai ser indefinido. Ele vai entrar aqui e vai atribuir o valor 0. Na próxima vez que ele for chamado, ele já vai existir um valor. Ele não vai mais ser indefinido. Então ele vai incrementar. Daí por diante ele vai só incrementando. Então por enquanto é isso aqui. Deixa eu testar aqui. Então, ó, carga atual é um objeto, vou chamar o control aqui, vou checar o carga atual, perfeito. Vou chamar o control novamente, e vou checar o carga atual, vereador. Então ele está funcionando, belezinha. Só que aí tem um detalhe, se eu continuar aqui chamando o control, o contador vai continuar e a gente só tem 2 cargos. Agora ele foi para o terceiro cargo. E quando eu pedir aqui para ele mostrar o cargo, ó, vai dar indefinido, porque não existe o terceiro cargo. Então eu tenho que fazer com que o meu código evite esse tipo de erro, né? Eu tenho que fazer que ele evite esse tipo de problema. Eu vou resolver isso da seguinte forma, ó. Lista cargos, eu preciso saber qual é o tamanho de lista cargos, então eu vou vir aqui em urna, lista cargos, né? São 2 cargos, eu vou pedir aqui para ele obter o tamanho, então ó, tamanho 2. Então, eu vou precisar desse camarada aqui, vou vir aqui no meu código e vou dizer o seguinte, além dele checar aqui se é indefinido, eu vou passar mais uma condição aqui dentro, se ele for indefinido, atribuir 0, ou a gente faz dessa forma aqui, ou se o conte cargo for igual ao tamanho, né, da minha lista cargos, ele também vai atribuir 0. Então ele nunca vai poder ser maior, o meu contador nunca vai poder ser maior do que o tamanho aqui da minha lista cargos. Senão eu só tenho 2, ele vai buscar o 3 que não existe e vai virar uma bagunça. Então ele vai checar essas 2 condições. Ou essa ou essa, né? Se uma das 2 aqui for verdadeira, ele vai contar aqui como 0. E aí vamos testar para ver se deu certo. Vou recarregar aqui. Vou checar aqui, cargo atual, né, vazio. Vou iniciar aqui o meu control, né? E vou checar aqui meu cargo atual. Então eu já tenho o primeiro aqui que é prefeito. Vou chamar o control novamente, a urna vai avançar para o próximo cargo e vou checar, carga atual, vereador. Agora eu vou chamar de novo aqui o control. Aqui, no teste anterior ele foi para o número 3 que não existia, e aí ele trouxe indefinido. Agora control, vou checar aqui novamente carga atual. Ah, deu alguma coisa errada. Deixa eu dar uma olhada aí. Deu errado aqui pelo seguinte, ó. No meu array de cargos, eu tenho apenas 2. Como começa a contar em 0, né? Eu tenho 0 e tenho 1. Quando eu mando ele retornar aqui o tamanho, né, da minha lista de cargos, ele retorna o número 2. Então ele está considerando aqui 0, aí quando eu vou buscar no array, ele busca o tamanho 2, sendo que no tamanho 2 não tem ninguém, né? Ele tem que buscar apenas o 0 e o 1. Para corrigir isso, eu vou ter que, toda vez que eu obter aqui o tamanho da lista, eu vou ter que subtrair 1. Então aqui ele vai me retornar 2, eu vou ter que vir aqui e colocar menos 1.
Então, ao invés de retornar 2, ele vai retornar 1. E aí vai dar certo, porque eu vou ter a posição 0 e vou ter a posição 1. Né? A posição 2 não existe, vai dar indefinido. Por isso que mostrou indefinido lá no console. E aí eu recarrego aqui, ó, Ctrl, cargo atual, prefeito. Ctrl, cargo atual, vereador. Ctrl, aquela hora veio indefinido. Agora, carga atual, prefeito. Ele entrou em loop. Né? Então resolveu o problema. Bom, e aí eu já tenho aqui o meu método Ctrl funcionando, né? Já atende aí o que no momento eu estou precisando, que é percorrer aí, fazer o controle da urna, né? Dizendo quem é o cargo atual, né? O cargo daquele momento. Por enquanto é isso aqui, e aí eu volto no outro vídeo com outro método.